Pessoal, passando aqui mais uma vez para responder mais uma pergunta do nosso irmão. E nessa feita, a pergunta do nosso irmão foi a seguinte. Ele pergunta o seguinte: irmão, estava lendo a Bíblia em Mateus capítulo 3, e o versículo 11 e 12, onde João Batista, ele diz o seguinte, se relacionando, se referindo a Jesus. Ele diz assim: eu, João, vos batizo com água para arrependimento de pecado. Entretanto, aquele que vem depois de mim, e já existia antes mesmo que eu nascesse, do qual eu não sou digno nem de desamarrar as correias de suas sandálias, se referindo ele a Jesus. Ele afirma: este Jesus, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Versículo 12, ele diz assim: ele tem nas mãos a pá, e com esta pá ele limpará a sua eira, recolhendo o trigo no celeiro, entretanto a palha, lançando-a no forno, e esse fogo, ele é extinguível, é um fogo que nunca se acaba, mas queima para sempre. A pergunta do irmão que batismo é esse com o Espírito Santo e com fogo, que João Batista está falando relacionado a Jesus? São dois batismos diferentes, distintos, ou é um único batismo, um mesmo batismo aí seguido de um revestimento, de uma purificação? Enfim, essa é a minha pergunta e questionamento para o irmão aí. Muito bem, meu irmão, pela sua pergunta, pelo seu questionamento a respeito do assunto, um assunto muito interessante. Nós já estaremos trabalhando aí a respeito da resposta para o nosso irmão, à luz do contexto dessa passagem. Lembrando que todo texto tem o seu contexto e sempre nós devemos e precisamos lançar mão do contexto do texto, porque ele nos fornece as informações necessárias para que assim nós possamos compreender o que de fato realmente aquele texto, aquela passagem, aquele versículo quer dizer, tá certo? Sendo assim, quando nós olhamos para o contexto desse texto, onde João Batista usa essa expressão e afirmação em relação ao batismo dele, como sendo apenas com água para arrependimento de pecado, mas o de Jesus Cristo como sendo com o Espírito Santo e com fogo. Quando nós olhamos para o versículo 7, que é o contexto anterior, versículo 11 e 12, João Batista ali vai tratar a respeito dos escribas e fariseus que vinham até ele. João Batista diz: epa! Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzis, pois, fruto digno de arrependimento. E não presumais em vocês mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu garanto a vocês que até mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que é que acontece com isso? Os escribas e fariseus os escribas e fariseus e os judeus, de uma forma geral, os religiosos da época de Jesus, então eles batiam no peito, se gabavam, se engrandeciam, se exaltavam, dizendo: não, o nosso pai é Abraão. Então, com isso, eles entendiam que eles já estavam salvos, né? Porque eles eram filhos, diziam assim, de Abraão. Aí João diz: não, vocês estão completamente enganados, rapaz. Quem foi que disse que porque vocês são filhos de Abraão, vocês são salvos? Não, de forma nenhuma, porque até mesmo dessas pedras aí, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, tenham cuidado com isso. Vocês têm que produzir frutos dignos de arrependimento, que evidencia que, de fato, realmente vocês se arrependeram, se converteram e mudaram de vida. E os seus frutos é que vão evidenciar essa transformação, essa mudança, essa metanoia, tá certo? Então, esse é o contexto do versículo 11.